Olá, vamos dar início agora à segunda parte do trabalho. Nós vamos entrar agora no assunto de cardiopatia congênita. Meu nome é Renata, sou do quarto semestre de nutrição. Cardiopatias congênitas são alterações estruturais ou funcionais que acontecem no coração. Surgem em média nas 8 primeiras semanas de gestação, podem ser diagnosticadas pelo feto ainda ou após o nascimento, através dos exames de ultrassonografia e ecocardiograma. Existem diferentes tipos de cardiopatias. As leves, que podem ser diagnosticadas já na fase adulta, ou as mais graves, que são chamadas de cianóticas e que alteram o fluxo do sangue para o corpo. Podem ter diversas causas. Podem ser causas genéticas, por drogas, por causa do álcool ou infecção na mãe. Pode ter cura também, ou tratamento através de cirurgias de correção, ou também, quando nas causas mais leves, só o uso de medicamentos. As cardiopatias congênitas cianóticas são, como eu falei anteriormente, que mudam o fluxo sanguíneo e a capacidade de oxigenação do sangue. Pode provocar palidez na criança, pode mudar a coloração do corpo, ficar com uma cor que é muito conhecida na cardiopatia, que é uma cor azulada da pele. Isso acontece porque a falta de ar, de oxigênio no sangue, convulsões e até a morte. As principais cardiopatias congênitas cianóticas são anomalia de Ebstein, atresia pulmonar e tetralogia de Fallot. Essas são uma das principais patologias que acontecem no caso das mais graves, que são as cianóticas. E tem as cardiopatias congênitas acianóticas, que nem sempre vão provocar alterações no funcionamento cardíaco. Pode não apresentar nenhum sintomas, ou quando só vai apresentar quando o indivíduo faz algum esforço, alguma atividade física, que ele pode apresentar a insuficiência cardíaca. Nesse caso, esse tipo de cardiopatia, ela pode ser descoberta já após o nascimento, às vezes até na fase adulta. E aí, nesse caso, nem sempre é necessário cirurgia e faz o uso de medicação, quando tem alguma alteração. As mais conhecidas são a comunicação interatrial, que também é conhecida como CIA, comunicação interventricular, que é a CIV, persistência do canal arterial, que é a PCA, e o defeito no septo atrioventricular, que é o DSVA. O tratamento da cardiopatia congênita pode ser feito com o uso de medicamentos para controlar os sintomas. Entretanto, o tratamento definitivo é a cirurgia para correção, indicada para quase todos os casos, sendo capaz de curar a cardiopatia. Diversas síndromes genéticas podem apresentar defeitos cardíacos. Alguns exemplos são a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Williams. Normalmente, essas crianças têm problemas cardíacos e são diagnosticadas ainda no útero, através dos exames, que como já tem uma quantidade grande de indivíduos que têm essa síndrome e têm essas cardiopatias, então os exames já são feitos de pesquisa ainda quando a mãe está gestante. Isso se também for diagnosticado já o problema, se a mãe fizer o acompanhamento direitinho de gestação e tal. Uma observação também importante quanto à cardiopatia congênita é que a maioria dos casos mais graves, a mãe precisa fazer o parto já numa unidade de saúde que seja especializada em cirurgia cardíaca pediátrica, porque algumas vezes a criança saindo do parto já vai direto para o procedimento cirúrgico, porque o caso é tão grave que, mesmo a cirurgia sendo uma situação de risco para o bebê, é uma chance que ele tem de sobreviver.
Olá, meu nome é Florinda Roth, sou no 4º semestre do curso de nutrição e agora eu vou falar sobre o defeito do septo arterial. O defeito do septo arterial é um defeito congênito que produz um buraco na parede entre as câmaras superiores do coração. Essas câmaras também são chamadas de átrios. Os defeitos do septo arterial também podem levar o nome de DSAs. O que acontece? Se essas DSAs não forem diagnosticadas até a idade adulta, podem prejudicar o coração e os pulmões, diminuindo o tempo de vida desse indivíduo. Os defeitos de septo arterial ou comunicações interarteriais ocorrem em 3 localizações principais. Na região da fossa oval, que está localizada na imagem com o número 1, na porção superior do septo arterial, próximo à junção com a veia cava superior, que está sinalizado na imagem com o número 2, e na porção inferior do septo arterial, próximo ao ângulo da válvula tricúspide, que está na imagem sinalizado com o número 3. Os defeitos de septo arterial mais comuns ocorrem na região da fossa oval, aí na imagem onde está sinalizado com 1. E a menos comum ocorre na porção superior do septo arterial, próximo à junção com a veia cava superior, que está aí sinalizado na imagem com o número 2. Agora eu vou mostrar a imagem do coração normal e uma imagem de um coração com defeito do septo arterioventricular total. Nessa imagem, a gente pode ver um coração normal e um coração com defeito do septo arterioventricular total. Na imagem do coração normal, a gente pode ver que esse coração tem uma parede que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Já esse coração com defeito do septo arterioventricular total, a gente pode ver que não tem uma parede que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Nessa parte aqui onde deveria ter uma parede, está localizado o buraco. Quadro clínico. Alguns pacientes com DSAs que possuem buracos na fossa oval, ou então aqueles que possuem buracos no seio venoso, permanecem assintomáticos durante toda a sua fase juvenil. Esse paciente, ao se aproximar da sua meia-idade, lá para os seus 30 anos de idade, ele passa a apresentar uma complacência do ventrículo esquerdo diminuída, aumentando a magnitude do desvio da esquerda à direita. Os sintomas notados podem ser falta de ar, palpitações cardíacas, fadiga, inchaço nas pernas, inchaço no abdômen e murmuridos no coração. Cerca de 10% dos pacientes com DSAs que têm buracos na fossa oval evoluem para hipertensão pulmonar, associada também à doença obstrutiva vascular pulmonar. Sobre o diagnóstico da doença. Há alguns exames que podem ser feitos para o diagnóstico, um eletrocardiograma ou exames radiológicos, mas o exame mais preciso para se identificar se é DSA é a ecocardiografia. Por que a ecocardiografia? Com a ecocardiografia, o médico é capaz de identificar de que tipo é essa DSA e qual é o seu tamanho. E ela também permite que o médico calcule o fluxo do desvio que passa através dele. E também pode identificar qualquer outra anomalia associada a essa doença. Nessa imagem, está sendo mostrada uma ecocardiografia de um paciente que possui defeito do septo arterial. Essa é a imagem do coração, desse lado o átrio direito, do outro lado o átrio esquerdo. Aqui é a parede que divide esses dois átrios. E nessa seta está apontando aqui onde está o defeito, né, do septo arterial. Ou seja, nessa parte aqui onde era para ter uma parede contínua, tem um buraco. Bom, a DSA, ou defeito do septo arterial, é uma cardiopatia congênita que causa um fluxo hemodinâmico da esquerda para a direita, fazendo com que exista uma sobrecarga volumétrica e sobrecarga da câmara da região direita do coração. Crianças assintomáticas com pequena derivação, que seria menor que 3 milímetros, elas geralmente ficam apenas em observação e com a periodicidade de 3 a 5 anos, fazendo ecocardiografias periódicas. Embora essas crianças tenham um risco teórico de embolição sistêmica paradoxal, esse evento é raro na infância. Assim, não é prática padrão o fechamento de pequenos defeitos hemodinamicamente significantes, que seriam com essas pequenas aberturas. Para as
Os defeitos do septo atrial moderados a extensos, que são de 3, 8 até 12 milímetros, essas aberturas devem ser fechadas tipicamente entre 2 e 6 anos de idade. Pode-se considerar realizar mais precocemente o reparo em crianças com doença pulmonar crônica. O fechamento transcatéter com vários dispositivos comerciais é preferível. E quando existem características apropriadas, como bordas adequadas do tecido septal e distâncias a partir das estruturas vitais. Do contrário, a correção cirúrgica é indicada. Nos defeitos pequenos, eles normalmente representam um forame oval patente distendido e não uma DSA secundo, que seria um forame, é uma pequena abertura que provavelmente se fechará com o tempo, no máximo com a observação e ecocardiografias periódicas vai acompanhar e essa abertura irá se fechar, ao contrário das DSAs secundos, que são aberturas maiores e tem que fazer um tratamento ou através de transcatéter ou cirurgicamente. Defeitos do seio venoso e ósseo premium, tipo atriventricular do septo, não são convenientes para o fechamento com aparelho transcatéter. Se os DSA forem corrigidos durante a infância, a taxa de mortalidade perioperatória é próxima de zero, e a taxa de sobrevida a longo prazo se aproxima da população geral. Eu sou Nayara Santos da Conceição, sou aluna do curso de Nutrição da Faculdade Zacarias de Góes, curso o 4º semestre. Irei discorrer sobre estenose pulmonar. Estenose pulmonar é o estreitamento da abertura da válvula que obstrui o fluxo de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, ou seja, é a limitação da abertura da válvula pulmonar que dificulta o esvaziamento do ventrículo direito. É uma a abertura da válvula pulmonar ela é incompleta, então esse bombeamento para o ventrículo direito ele acaba ficando dificultado, limitado. Falando sobre a fisiopatologia, a válvula pulmonar estenoica impõe carga de pressão ao ventrículo direito, levando à hipertrofia, ou seja, é uma carga de pressão aumentada que acaba com que o ventrículo direito ele fique hipertrofiado, ou seja, ele há um crescimento. E tem grupo de pessoas também que há uma insuficiência, ou seja, não há funcionamento desse ventrículo. Falando sobre os sinais que são aquelas manifestações que o outro pode observar. Em estenose pulmonar, temos edema nos membros inferiores, ou seja, as pernas, os pés, essa parte mais inferior, ela fica inchada. Então, quando um profissional de saúde ou qualquer outra pessoa faz uma pressão sobre a perna, aquele local ele fica como se fosse o localzinho que a pessoa tocou. Há também, esse edema ele pode ser também na face. Então, a pessoa também pode ficar com o rosto, em geral, com o rosto mais gordinho, ou seja, não é gordura, é edema. A pessoa pode ter também oligúria, que é uma quantidade de urina diminuída, então a pessoa faz menos xixi justamente porque não há produção. E também cianoses, que são marcas roxeadas na pele, nas unhas, e também pode ter ao redor dos olhos. Tem também abaulamento, ou seja, pelo fato de haver a hipertrofia do ventrículo direito, abaulamento significa como se fosse aquele local ficar dobrado, fica curvo. Ou seja, então há como se fosse meio que um inchaço daquela parte, onde a pessoa que é acometida por cianose, ela fica com o ventrículo, ou seja, ele fica mais estendido. Essa doença, geralmente,
como ela é congênita, ela vem desde o nascer. E geralmente, quando é leve, as crianças ela não apresenta sintomas. A pulmonar ela também pode ser chamada de estenose valvular pulmonar. E ela representa de 8 a 10% das cardiopatias congênitas, não extinguindo o predomínio de gênero ou de raça. Então, qualquer gênero, ou seja, homem e mulher, ou qualquer raça, qualquer pessoa negro, branco, o mestiço, ele pode ser acometido por essa doença congênita, por essa doença cardíaca congênita. E a incidência da estenose pulmonar, ela também é bem maior quando ela se enquadra em outros quadros congênitos, ou seja, quando a pessoa, além desse problema cardíaco, ele também tem outros. Então, a associação dos dois faz com que os sinais e sintomas sejam maior e pode levar ao óbito, caso não haja um tratamento, um diagnóstico correto e o quanto antes, e também não haja o tratamento. Meu nome é Janine Santos, falo em nome da Faculdade Zacarias de Góes, do curso Bacharelado em Nutrição. Vou dar continuidade do assunto sobre estenose pulmonar. Sintomas, que é a dispneia, que é a dificuldade ao respirar, a fadiga, que é o cansaço excessivo, e o taquicardíaco, que é o batimento acelerado. Na estenose pulmonar leve, a criança não apresenta sintomas. A dor torácica pode acontecer devido à isquemia ventricular direita. O que é isquemia ventricular direita? É o baixo fluxo sanguíneo que diminui a quantidade de oxigênio que o músculo cardíaco recebe. Diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito através de exames físicos, exames radiológicos e o ecocardiograma. No ecocardiograma, pode produzir uma imagem da abertura da válvula estreitada e mostrar a quantidade de sangue que passa através da válvula, de modo que a gravidade da estenose pode ser determinada. Tratamento em pessoas detectadas com estenose grave através do ecocardiograma pode ser feito a valvulosplastia. Nesse procedimento, a abertura da válvula é ampliada utilizando um catéter de balão na extremidade guiada através da veia até chegar ao coração. Uma vez no interior da válvula, o balão é inflado, separando os cúspides da válvula. O implante da bioprótese em posição pulmonar é recomendada quando houver indicações de intervenção e impossibilidade da técnica de realização da valvulosplastia. Me chamo Isaac, sou do curso de nutrição do segundo semestre e sou do grupo de cardiopatia congênita. Vou falar um pouco sobre a coarctação da aorta. A coarctação é uma anomalia congênita, ou seja, como toda doença congênita, ela está presente no indivíduo desde seu nascimento. Algumas possuem tratamento e até mesmo cura. A coarctação da aorta, ela representa cerca de 7% dos doentes portadores de cardiopatia congênita. Ela tem uma predominância maior no sexo masculino. Quando não tratada, a coarctação da aorta, ela pode resultar em alguns tipos de doença. Eu posso dar o exemplo da hipertrofia ventricular esquerda, porque como ocorre esse má funcionamento da artéria aorta, que eu vou explicar mais adiante como funciona, faz com que exija um esforço maior do ventrículo esquerdo, acarretando assim em uma hipertrofia muscular, ou seja, aumento no tamanho da célula. A coarctação da aorta ela pode se apresentar de forma isolada ou de forma conjunta com alguns outros tipos de patologia, de anomalia, como por exemplo a estenose aórtica, a aneurisma intracerebral. Falar agora um pouco sobre a fisiopatologia da coarctação da aorta. Bom, a principal patologia dessa cardiopatia é o estreitamento do ducto aórtico, localizado
mais precisamente abaixo da artéria subclávia esquerda e logo no começo da aorta adjacente. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, nessa imagem aqui é a artéria aorta. Do lado esquerdo é a artéria aorta saudável, e do lado direito uma artéria aorta não saudável. Essa artéria ela pode ser dividida em partes, tendo como essa parte aqui chamada de raiz da aorta. Esses dois ramozinhos, essa aqui é a artéria coronária direita e essa aqui é a artéria coronária esquerda. Nessa região aqui é chamada de aorta ascendente. Logo após a aorta ascendente tem o arco da aorta, que é toda essa região aqui, onde nela vai estar os três principais ramos dela, que é esse aqui, onde tem um brônquio, o tronco broncoencefálico, que é esse aqui, que ainda vai dividir em artéria carótida direita e artéria subclávia direita. Tem esse segundo ramo, que é a artéria carótida esquerda. Esse terceiro ramo, que é a artéria subclávia esquerda. Logo após o arco da aorta, tem a aorta descendente, que é toda essa região aqui. E ela ainda vai ser dividida em aorta torácica, essa região aqui, e a aorta abdominal, que é essa região aqui. Bom, e nessa imagem aqui a gente pode ver a coarctação da aorta, que é a patologia que vai fazer com que ocorra o estreitamento no ducto aórtico, localizado abaixo da artéria subclávia esquerda, no comecinho da parte da aorta descendente, no caso, que é essa região aqui. Com isso, quer dizer, esse processo, essa patologia, ela vai acarretar em duas zonas: a zona de alta pressão, que é essa região aqui. Porque alta pressão? Porque como é uma artéria, a artéria aorta, ela é responsável por receber o sangue que sai do coração, que está localizado nessa região aqui. Ela se conecta ao coração pela raiz da aorta, essa região. Ela vai pegar esse sangue e vai transportar para o resto do corpo. Ela tem outros ramos, além desses aqui que eu citei. Então, esse sangue que sai do coração vai fazer uma grande pressão nesse ducto aqui. Por quê? Porque não tem espaço para ele circular normalmente. Vai fazer enorme pressão. Enquanto desse lado aqui, a pressão vai ser muito baixa, devido ao pouco circulação de sangue, por causa dessa coarctação. Quadro clínico de um paciente com coarctação da aorta. Embora possa haver claudicação do membro inferior, os pacientes com coarctação da aórtica podem não demonstrar sintomas de imediato e permanecerem totalmente assintomáticos, mesmo que haja uma significativa coarctação dessa aorta. Porém, os exames físicos, o achado cardinal é a diferença de pulsos. É a pressão arterial acima versus a pressão arterial abaixo da coarctação. A palpação das artérias radial e femoral em um paciente normal revelará a chegada simultânea ou, talvez discretamente antecipada, do pulso na artéria femoral. Os exames que são elaborados, que são feitos em pacientes que detectam esses sintomas, são exames laboratoriais. Eletrocardiografia, que é realizada em pacientes com coarctação, que também é denominado de ECG, que mostrará diversos graus de HVE, dependendo da gravidade do estreitamento. Outro exame é o exame radiológico, que mostra a dilatação da aorta proximal e distal ao sítio de coarctação. Poderá levar também esse exame a ser conhecido por sinal da árvore e denominado como exame de raio-x do tórax. O IRM cardíaca com a angiografia poderá ser usada efetivamente para identificar a coarctação da aorta e a circulação colateral,
Também é conhecido e útil para detectar outras doenças, outras patologias, como aneurisma ou a restenose. Os fatores de risco para essas anomalias associadas à aorta ascendente e descendente incluem a válvula aórtica biscúpide. E a idade propícia para que essas doenças possam acarretar a vida da pessoa é pessoas acima de 30 anos. Já no ecocardiografia, é exatamente útil para identificar o sítio de cortação por visualização direta, bem como para medir o gradiente de pressão ao longo do sítio de cortação. O ecocardiografia também consegue identificar uma válvula aórtica biscúpide, que é frequentemente acompanhada à cortação da aorta. O tratamento da cortação da aorta Uma cortação que seja suficiente para produzir hipertensão deverá ser sempre tratada. Ou seja, uma doença que gere hipertensão, conhecida como pressão alta, deve ser sempre tratada, pois traz muito risco à saúde, seja por cirurgia ou por angioplastias, com balão são 7. Então, temos aqui uma imagem da cortação de aorta de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico atrasado é considerado até 6 meses de idade, em cortação isolada, sintomática, a menos que interrupção completa do arco aórtico, quando requer correção urgente da aorta. Correção cirúrgica por ressecação aórtica e anomastose, término terminal e término lateral. Também há um papel crescente na terapia com caráter como uma combinação de dilatação com balão e colocação de sonsete. Então, além da cirurgia, a angioplastia com balão sonsete nos últimos anos teve um grande crescimento demonstrativo, demonstrando que a angioplastia com balão é uma alternativa bem viável também para o tratamento inicial da cortação da aorta e também contra o tratamento da restenose no sítio de cortação. Então, ele mostrando que tanto a cirurgia quanto a angioplastia com esse balão tem sido muito viável para pessoas que têm a patologia da cortação da aorta. Olá, sou Chayane Vitória, aluna do curso de nutrição do 2º semestre e vou falar um pouquinho sobre a persistência do canal arterial. O canal arterial é um vaso que realiza a comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta pulmonar, que é a maior artéria do nosso corpo. Geralmente, nas crianças a tempo, esse canal ele se fecha ainda nas primeiras horas de vida. Já nas crianças pré-tempo, ele pode não se fechar, ocasionando assim uma patologia que é conhecida como persistência do canal arterial. Ou seja, o sangue ele vai passar pela aorta pulmonar para as artérias pulmonares, sobrecarregando cada vez mais o coração devido ao aumento do fluxo sanguíneo. A PCA é mais comum em crianças do gênero feminino e tem uma incidência de 5 a 10% em cada criança nas doenças cardiopatas. Ela também é mais frequente em recém-nascidos com idade gestacional inferior a 30 semanas e pesando menos de 1 kg. Por isso, a etiologia da persistência do canal arterial se dá pela prematuridade. Em crianças a tempo, o fechamento do canal se dá pelo aumento da pressão arterial do oxigênio e pela diminuição dos níveis de prostaglandina, que permite a constrição da camada médio-muscular e causando assim a isquemia local e permitindo que o canal se transforme em um ligamento não contrátil. Em crianças prematuras, frequentemente há falha desse canal ou ele pode se fechar e abrir novamente, por conta não há uma isquemia tão profunda. Vasos dilatadores endógenos são responsáveis por inibir esse fechamento, como a prostaglandina. Outra causa é a presença da resposta imune após o nascimento, associada ao influxo de monócitos e macrófagos no canal e também a queda metabólica de alguns energéticos, como a glicose, o oxigênio, a ATP
que não são suficientes para causar morte celular e o remodelamento do canal. O quadro clínico ele está ligado quando o paciente apresenta alterações na circulação sistêmica e pulmonar. Bom, esses tipos de pacientes são pacientes crianças mais ligadas ao público infantil, crianças que acabaram nascendo prematuras, crianças recém-nascidas, principalmente aquelas que ainda estão nos seus primeiros dias de vida. Bom, também vale lembrar que quanto maior for o diâmetro de um canal, menor será o fluxo sanguíneo sistêmico e, consequentemente, por o fluxo sanguíneo sistêmico acaba se tornando um pouco menor, o fluxo pulmonar acaba se expandindo bem mais. Já em relação aos sintomas, temos o sopro cardíaco. Ele acaba sendo irradiado até o dorso por ele ser um pouco mais intenso e totalmente ligado no foco pulmonar. Temos também taquicardia, pericórdio hiperdinâmico, aumento da amplitude do pulso e também temos deteriorização do quadro respiratório.